registros durante toda a história, contos de fantasmas e espíritos. Em quase todos os países e culturas, os egípcios construíam pirâmides para guiar o espírito dos seus líderes. Os romanos instituíam feriados para acalmar o espírito dos seus mortos. Até mesmo a Bíblia fala de um rei que pedia uma médium para contatar o espírito de um profeta que havia morrido. E mesmo em nossos dias, a mídia utiliza a história de espíritos para entreter o povo. Até mesmo cientistas investigam histórias de assombrações e outros contos sobrenaturais, tentando provar de uma vez por todas a existência de fantasmas. Mesmo com toda a tecnologia e com tanto tempo já passado, não existe uma resposta clara e objetiva. Então, como sabemos qual é a verdade? E por que essas histórias persistem? E isso é realmente importante para nós? Descubra agora a verdade revelada sobre os mortos. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Então o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que ele não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente, o Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então o homem, por causa do pecado, foi destituído do paraíso. E disse Deus: tu comerás a erva do campo, e no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Deus havia destinado o homem a voltar ao pó. Assim como tinha sido criado do barro, ele deveria tornar então a sua forma original. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui está a fórmula da vida. Quando temos o corpo mais o fôlego, a alma é viva. O ser vivente menos o fôlego é um cadáver. Ou seja, ele não tem uma alma, ele é uma alma. Alma vivente ou pessoa vivente. Muitos espíritas e ideias mediúnicas sugerem a existência de fantasmas ou espíritos. Mas de onde vêm estas ideias? E a Bíblia? Será que a Bíblia realmente ensina isso? O Senhor Jesus ensinou várias coisas sobre a vida e a morte, e a palavra de Deus, a Bíblia, contém a melhor das respostas. Não confieis nos príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus pensamentos. Eclesiastes 9:5 diz que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Eles não sabem nada, nada, não sabem nada. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem onde está. Assim o homem se deita e não se levanta enquanto existirem os céus. Não acordará, nem será despertado do seu sono. Que me cobrisses na sepultura e me ocultasses até a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo, e depois te lembrasses de mim. Jó 14:14 diz: morrendo o homem porventura tornará a viver, todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias e eu te responderia. Mas se eu aguardo já na sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama. Jó 17:13. A morte é um sono, em que não há consciência. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina meus olhos para que eu não durma.
o sono da morte. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Assim está selado o destino de todos os mortos, pois não há consciência após a morte. Quando os teus dias se cumprirem, descansares com os teus pais. Essa era a crença de todos os seguidores de Jesus também. Como Marta, ao falar para Jesus após a morte de Lázaro, seu irmão. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus ensinou o que era a morte. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. João 11:11. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos acordá-lo. A irmã de Lázaro cria na ressurreição. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Declarou-lhes Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Jesus explicou para ela e confirmou a sua fé. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus então chamou Lázaro para fora da sepultura. João 11:35 diz que Jesus chorou. Não chorou apenas por Lázaro, mas por todos os mortos, todos os vitimados pelos resultados do pecado, como alguém que sente as aflições do ser humano e sente a sua perda, e também se enluta por eles. As palavras de Jesus foram: Lázaro, vem para fora. João 11:39, o Senhor já cheira mal, porque já é de 4 dias. E Jesus, ordenando, disse: vem para fora. E Lázaro obedeceu ao chamado de Jesus Cristo e saiu de seu túmulo. Todos os que estavam ali se maravilharam com o poder sobre a morte. Assim Jesus promete ressuscitar todos os que estão nos túmulos. 1 Tessalonicenses 4:13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a esperança de todos os cristãos. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus então garantiu que ele tem o poder sobre a vida e a morte. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, os que estiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Céu ou inferno? Apocalipse capítulo 22, verso 12 diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para distribuir a cada um segundo as suas obras. As boas obras serão recompensadas por Jesus com a ressurreição da vida. Em 1 Tessalonicenses 4:17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus assegurou que quem cresce nele, ainda que esteja morto, viverá. Assim como ele, na cruz, estava lá prestes a ser engolido pela sepultura, prometeu ao ladrão da cruz que iria ressuscitá-lo. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Muitos têm mal compreendido esse texto por causa da pontuação. A vírgula realmente está fora de lugar
neste verso da Escritura. Em Lucas 23:43, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, vírgula, que hoje estarás comigo no paraíso. Esta vírgula está realmente fora de lugar, pois as pontuações não foram inspiradas por Deus. Foram escritas no 13º século por homens falhos, que infelizmente erraram a pontuação. Se lermos corretamente, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo hoje. Naquele momento Jesus assegurava àquele ladrão que no futuro estaria com ele no paraíso. Não necessariamente no mesmo dia em que foi falado, porque Jesus foi para o paraíso naquele dia. Analisemos que Jesus foi morto e sepultado, e apenas ao 3º dia ele ressuscitou. Em João 20:17 ele disse: ainda não subi para meu Pai. Portanto, o ladrão da cruz ainda não havia subido com Jesus para o paraíso. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. A promessa de Jesus um dia será cumprida ao ladrão da cruz. Mas não foi, no entanto, cumprida naquele mesmo dia, pois ele ainda não havia subido para o Pai. Assim todos os fiéis aguardam essa bendita esperança, que assim como Jesus Cristo foi morto, padeceu e ressuscitou, todos os que sofrem pela perda de seus entes queridos serão um dia consolados na volta de Jesus. Quando ele vier, ele irá então ressuscitar os seus escolhidos. Primeiramente, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, somente aqueles que estiverem ainda nos túmulos, os ímpios, serão ressuscitados, mas não para a vida eterna, mas para a condenação eterna. Essa tem sido a bem-aventurada esperança de todos os cristãos em todos os tempos, aguardando a vinda do Senhor Jesus, quando todas as sepulturas serão abertas e quando a recompensa verdadeira será dada a cada um conforme as suas obras. Jesus hoje está convidando você, querido amigo, para que você aceite-o como seu Senhor, como aquele que fala a verdade e nunca pode mentir. Ao contrário dos outros que ensinam que é possível se comunicar com os mortos. Jesus ensinou que de maneira nenhuma, se os mortos não estão conscientes, quem são os espíritos que falam por meio deles? A Bíblia revela em Apocalipse 16:13: vi sair da boca do dragão, Satanás, da boca da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis da terra, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Sim, a Bíblia revela quem são esses. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo, e foi atirado na terra com seus anjos. Sim, existem milhões de anjos maus que estão enganando os habitantes da face da terra, com a ideia de que os mortos podem se comunicar com os vivos e que eles têm consciência e assim podem orientar melhor do que os vivos. Em Levítico 19:31, não vos voltareis para os necromantes nem os adivinhos. Eu sou o Senhor. Não se achará entre ti feiticeiro, e nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. A feiticeira não deixarás viver. Assim o rei de Israel, Saul, foi ao encontro de uma feiticeira, e Deus o repreendeu. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor. E também porque interrogara e consultara uma necromante. Satanás é capaz de se disfarçar em anjo de luz. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo. Eles têm o poder de personificar alguém morto, imitar a sua voz e imitar até mesmo sua aparência.
Assim, Satanás tentará enganar toda a terra com a crença na vida dos mortos. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Jesus alertou sobre o grande engano, a grande personificação nos últimos dias. Ele falou que seria assim para que fossem enganados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não creiais, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, se possível for, enganaria os próprios eleitos. E vede que vos tenho predito. Ao muitos dizem: eu já vi um ente querido falecido. Alguém pode dizer: eu falei com meu marido depois que ele morreu. Ou mesmo: eu perdi meu filho num ataque terrorista, mas ainda me encontro com ele e ele me traz conforto. Segundo a Bíblia, isto não é possível. Na realidade, são manifestações de demônios tentando enganar. Esta é a questão. Aceitaremos a verdade de Deus sobre a ressurreição ou aceitaremos as mentiras de Satanás? Creremos na grande mentira de Satanás, que os mortos estão conscientes? Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá.
Pode fotografar. Ok. Boa noite, tudo bem? Aqui nós estamos dentro do prédio do santuário da Legião da Boa Vontade. A gente nota que tem uma relação muito intrínseca com o Egito, não é? No caso, a gente vê aqui as figuras dos faraós no Egito. Isso aqui tudo é dentro da Legião da Boa Vontade aqui em Brasília. Realmente é impressionante a relação que existe com o Egito, com a cultura do Egito. Aqui nós vemos aqui o fundador, o presidente da FNB, o Zé Paiva Neto. Então, gente, é algo muito sofisticado. E é interessante que cada utensílio desse, ele tem um significado muito profundo para a questão do espiritismo, né? E a gente vê, ali nós temos um quadro. Boa, tudo bem? Aqui é o Jesus Maitreya, em questão, Jesus Maitreya, no caso, que são figuras exponenciais, né? A maioria ligada ao espiritismo, né? Você vê aqui. Então, note que, na verdade, isso aqui, né, eu acredito que são pessoas que foram expoentes, né, do espiritismo ao longo das décadas, dos anos, né? Os anos aqui. Interessante. Pega aqui essa rampa do geral aí. Interessante. Como o espiritismo é fundamentado na caridade, nós vemos aqui o São Francisco, né? São Francisco. Padroeiro dos pobres necessitados, né? São Francisco. Deve ser aqui o padroeiro desta obra. Então, nota que há um sincretismo, não é? Religioso, o catolicismo e também, de certa forma, das filosofias egípcias, né? No caso, nós estamos vendo ali esses monumentos ali, essas culturas do Egito. Vamos ver aqui a mão aqui. Eu vejo aqui, esse anjo tem um significado muito esotérico na realidade. E um anjo que, sem dúvida, é aquele anjo caído, né, na verdade, o anjo das trevas, o anjo caído. Na realidade, quem fundamentou o espiritismo, que é onde nasceu o espiritismo, né, foi na experiência dessa figura, desse anjo caído. É a religião Deus, Cristo e Espírito. Nós vemos aqui que são milhares de adeptos, a maioria, sem dúvida nenhuma, é da classe rica, né, que estão comprometidos com toda essa base espírita aqui da LBV. Vê que aí está a sociedade mais
privilegiada, que adere à ideia do Espiritismo, né, ensinado pela LBV. São doutrinados, pessoas mais da sociedade, alta sociedade, né, sociedade, poucos pobres. Os pobres só são para serem aplicadas a questão da ajuda, né, humanitária, que o lema principal da LBV é a caridade, fazer bem aos pobres necessitados, porque assim eles conseguem uma boa experiência futura, quando se desligarem do corpo, esse corpo mortal. É uma religião, só que é uma religião mais perigosa, porque ela está centrada em cima da premissa daquele demônio que lá no livro de Gênesis, no começo, ele se manifestou ali, foi lançada a base do Espiritismo, a base da LBV. Quando o diabo disse para Eva o seguinte: olha, se você comer desse fruto, você não vai morrer. Você não vai morrer. Você vai ser como Deus. E aqui está a LBV. Ela disse que se a pessoa morreu o corpo, mas o espírito vai para um lugar etéreo. Não é isso que a Bíblia ensina. E nós vamos ver agora o que a Bíblia ensina. Prepare o seu coração. Seja verdadeiro. Eu sei que eu estou falando para pessoas que talvez esteja ligado há muitos anos com a legião da boa vontade. Mas, gente, a legião da boa vontade não tem sustentação bíblica, a não ser para dizer que ela é falsa e que a premissa dela é fundamentada no arqui-inimigo do Deus eterno, do Deus que fez os céus e a terra. Então, essa é a verdade. Então, o que nós vamos apresentar agora, você tire as suas conclusões. Avalie e seja sincero. Que Deus abençoe. A origem do Espiritismo. Tudo começou na primeira sessão espírita que se deu no Éden. Satanás entrou em uma serpente, fazendo dela o seu médium. Diz a palavra de Deus. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus havia feito. Ela disse para a mulher: é verdade que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu para a serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não comerão dele, nem o tocarão. Do contrário, vocês vão morrer. Então a serpente disse para a mulher: de modo nenhum vocês morrerão. Gênesis 3, verso 1 a 4. Através do engano no Éden, Satanás lança a pedra fundamental do Espiritismo, que é a imortalidade da alma. A partir daí, quase todas as formas da antiga feitiçaria e sortilégios basearam-se da crença da comunicação com os mortos. Aqueles que praticavam as artes da necromancia pretendiam ter relações com os espíritos dos finados e obtêm, por meio deles, conhecimento de acontecimentos futuros. Esta mesma crença na comunicação com os mortos fundamentou a imortalidade da alma e da idolatria gentílica. Os deuses dos gentios acreditava-se que eram espíritos deificados dos finados heróis. Assim, a religião dos gentios era um culto aos mortos. Assim também, a religião da Igreja Católica Romana é um culto aos mortos, pois o romanismo é também espiritista.
O Espiritismo teve a sua origem em Satanás. Isso é um fato. Deus condena frontalmente o Espiritismo, chama-o de abominação e proíbe toda forma de manifestação ou envolvimento com os mortos. Pretendem os espíritas que a conversação entabulada entre Eva e a serpente no jardim do Éden haja sido a primeira sessão espírita. A serpente foi realmente o médium, mas a voz, a inteligência foram as de Satanás. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa destas coisas, por causa dessas abominações, que o Senhor, teu Deus, os lanças fora de diante de ti. Deuteronômio 18, verso 10 a 12. De acordo com a Bíblia, as sessões espíritas são reuniões nas quais o diabo procura enviar mensagens funestas a pessoas incautas e desesperadas, através de um médium humano que supostamente pode comunicar-se com os presumíveis espíritos dos mortos. Depois da primeira sessão espírita ocorrida no Éden, a qual trouxe a desgraça e morte para a humanidade, temos o relato na Bíblia do ocorrido com Saul, o rei de Israel, quando em desespero buscou a feiticeira de Endor, descrita nas Escrituras como uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Uma mulher que recebia mensagens de um anjo mau, que pretendia ser o espírito de uma determinada pessoa morta, geralmente conhecida por indagadora, e pediu-lhe que fizesse subir a Samuel dos mortos, pois o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por nem por profetas. Em 1 Samuel capítulo 28, versos 6 e 7, nós vemos essa experiência. Saul e a feiticeira, que o suposto Samuel subia da terra, ou seja, sepultura, e não descia do céu. Ali se deu uma sessão espírita condenada pela Bíblia. Note que o campo é do inimigo, é o campo das trevas, é o local aonde atuava aquela feiticeira. É-se de entender que na realidade era um campo de bruxaria, de satanismo, aonde estava se manifestando os espíritos das trevas nessa sessão espírita. O espiritismo, as sessões mediúnicas são abominação na Bíblia. Isso é uma realidade. Não podemos contestar. Para os católicos, após a morte, a alma vai para o céu, purgatório ou inferno. Para os evangélicos, a alma vai para o céu, ou seja, para a glória ou inferno. Para os espíritas, a alma reencarna. Mas como é que foi feito realmente
o homem, o ser humano. Será que isso que acabamos de ver tem alguma verdade? O Espiritismo, vimos que não. Vamos ver como é que foi feito o homem lá no Éden. A Bíblia diz: e o Senhor formou o homem do pó da terra. Gênesis 2, verso 7. Então, aqui estamos vendo a formação do homem. Ali estava aquele ser feito pelas mãos divinas, sem vida. E diz as Escrituras ainda: e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então, o que deu alento àquele boneco, aquele ser que tinha acabado de sair das mãos divinas, foi o fôlego de vida soprado em suas narinas, como acabamos de ver. Então, o que é a vida? A vida é pó, ou seja, o barro, mas o espírito, que é o fôlego soprado nas narinas do homem, que é igual à alma vivente. Então, pó, barro, mais fôlego é igual à alma vivente. Esse foi o processo da criação do homem. Os elementos da terra, na formação do ser humano. Os elementos da terra mais fôlego é igual a criatura viva. Isso é a vida. Como foi a vida? Os elementos da terra mais fôlego é igual criatura viva. A morte é o oposto da criação, é o contrário. Vamos ver como é que acontece a morte. A Bíblia diz: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. Então, pó, seja o barro, mais fôlego de vida é igual alma vivente ou ser vivente. O homem não tem uma alma, ele é uma alma vivente, um ser vivente. A vida é pó da terra, o boneco do barro, mas o fôlego de vida, que é o sopro de Deus. Nós temos igual vida, alma vivente. Morte, ao contrário, é o corpo, o pó da terra, menos fôlego de vida, é igual morte. E os animais? O que acontece com os animais? Eclesiastes 3, 19 a 20, diz: pois o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Uma e a mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. É o que está lá em Eclesiastes capítulo 13, versículos 19 a 20. Sabe, Adão possuía imortalidade condicionada à obediência. Com a entrada do pecado, a morte passou a todos os homens. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. 1 Coríntios capítulo 15, verso 21 e 22 nos diz: visto que a morte veio por um homem, assim por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos têm o mesmo fôlego. E o homem não tem vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar.
todos são pó, e todos ao pó tornarão. Eclesiastes capítulo 3, verso 18 a 20. A imortalidade será dada aos salvos na segunda vinda de Cristo. Por enquanto, nenhum que morreu recebeu a vida ainda. Ninguém está vivo, mas somente com a vinda de Cristo. Em 1 Coríntios 15, versos 51 a 53, nos diz: Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se transforme, ou seja, se revista de incorruptibilidade. Que isto que é mortal se revista da imortalidade. Ezequiel, capítulo 18, verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. Pecado de Adão trouxe a morte. Gênesis 2:17. Disse Deus: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Espiritismo ensina que os mortos sabem mais que os vivos. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Gênesis 3:4. Irmãos, João capítulo 8, versículo 44. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sabe, com o pecado, Adão e Eva foram expulsos do Éden e passaram a ser mortais. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso, para que fosse ensinado essas gerações passadas, Deus mandou que um cordeiro fosse sacrificado, simbolicamente aceito como um substituto. Ele apontava para Cristo que viria um dia, o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Qual é o único ser imortal? A Bíblia diz que só Deus possui imortalidade. 1 Timóteo 1,17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. Aquele que possui, ele só, a imortalidade e habita em luz inacessível. Amém. O que acontece com o homem na morte? Eclesiastes 12:7 diz: e o pó volte para a terra como era, e o espírito, ou seja, o fôlego de vida, volte a Deus que o deu. Salmo 104, verso 29. Se lhes tira a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Veja a sincronia de Salmo 104, verso 29, com Eclesiastes 12, verso 7. A vida é como uma lâmpada acesa. O que acende a lâmpada é uma energia. A lâmpada é o corpo. Mas quando nós desligamos a tomada, a lâmpada se apaga. Assim é.
Nós somos uma lâmpada. Uma lâmpada. Quando recebemos o sopro de Deus, é como aquela lâmpada que recebeu energia e acendeu. Ao contrário disto, que é a morte, nós somos uma lâmpada acesa. Mas quando a tomada é desligada, a lâmpada se apaga. Ou seja, nós somos um corpo vivo, um ser vivo. Mas quando é retirado de nós o fôlego de vida, a respiração, nós nos tornamos um ser sem vida. Eclesiastes capítulo 9, verso 2, versos 6 e o verso 10 diz: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau. Pois os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Diz as Escrituras: sai-lhes o espírito, ou seja, o fôlego, e eles se tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perece todos os seus desígnios. Em outra tradução diz, Salmo 146, verso 4: sai-lhe o espírito, ou seja, o fôlego, e ele volta para a terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. No que acreditava Jó, o patriarca? Diz as Escrituras, em Jó 7, verso 9: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Verso 10: nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Jó capítulo 14, verso 12 diz: assim o homem se deita e não se levanta, enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. O que estariam fazendo hoje no céu os que supostamente foram para a glória? Os mortos louvam a Deus, será? O que diz as Escrituras? Salmo 6,5 diz: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Salmo 115, verso 17 diz: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Isaías capítulo 38, verso 18 a 19 diz: pois não pode louvar-te a sepultura, nem a morte cantar-te os louvores. Os que descem para a cova não podem esperar na tua verdade. Os vivos, somente os vivos, te louvam como eu hoje faço. Em João capítulo 11 a 11, assim falou e depois disse-lhe Jesus. Ele disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Ora, Lázaro havia 4 dias que estava sepultado, mas Jesus disse que ele estava dormindo. O Senhor Jesus comparou a morte com um sono. Capítulo 11, verso 13 diz ainda:
Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Verso 14 ainda. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Esse relato nós temos João 11, verso 12 a 14. João 11, verso 23, disse-lhe Jesus: o teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. João 11, 24. Esperança da ressurreição de Lázaro, ou seja, de Lázaro voltar à vida, viver novamente, seria na ressurreição do último dia. É isso que eles tinham, eles compreendiam, essa era a verdade. Em João 11, 39 disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Em João 11, 43, e tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Note que Jesus chama Lázaro da tumba, não chama Lázaro do céu, mas da tumba. Da tumba escura saiu Lázaro. Sabe, a morte é comparada ao sono cerca de 54 vezes na Bíblia. Veja o que Jesus falou a respeito de Lázaro em João 11. Veja o que diz Mateus 27, versos 52 a 53. Lá diz: os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Apareceram a muitos. Ora, se eram santos, supostamente não deveriam estar no céu? Por que então ressuscitaram? A Bíblia mesmo responde: porque estavam dormindo. Sabe, na Bíblia, alma, ou seja, nefesh no hebraico, ou psique no grego, 750 referências no Antigo Testamento e 105 no Novo Testamento, com conotação de vida, pessoa, coração. É isso que alma representa na Bíblia. Espírito, por exemplo, espírito é ruach no hebreu, né? O pneuma no grego. 377 referências no Antigo Testamento e 220 no Novo Testamento, com a conotação de pensamento, caráter, virtude, sabedoria, intelecto, fôlego, respiração, sopro e vida. É isso que a palavra Espírito representa, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Não é de um ser etéreo, de um ser, de um fantasmagórico que sai do corpo, não. De forma nenhuma. Não é isso que a Bíblia ensina. E quanto ao ladrão da cruz? E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no reino. Lucas 23, 42. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Note que a Bíblia, quando foi escrita, não tinha vírgula, não tinha pontuação, vírgula. Então, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje, ou seja, agora, nesse momento, estarás comigo no paraíso. É tanto que Jesus, ele não teve naquele dia no paraíso, naquele mesmo dia. Não teve. Não teve naquele dia. Olha o que diz a Escritura. A Bíblia não foi escrita, como falamos, com pontuação. Isso foi adicionado séculos depois pela igreja medieval. Jesus não subiu ao céu no dia da sua crucifixão. Não. Veja que no dia da ressurreição, no primeiro dia da semana, Maria encontrou-se com Jesus no jardim. E Jesus, ela tentou abraçar o Senhor Jesus, mas Jesus disse assim: disse-lhe Jesus: não me toques, porque ainda não subi ao Pai.
João capítulo 20, versículo 17. Como é que Jesus pode ter tido, o ladrão pode ter ido com Jesus naquele dia, naquela sexta-feira? Como? Se aqui no primeiro da semana ele disse que ainda não tinha subido ao Pai. Certo? Mas vai, meus irmãos, e diz-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. A parábola do rico e do Lázaro, Lucas 16, versos 19 a 31. A parábola em nenhum momento quis ensinar a doutrina do céu e inferno, mas sim que os fariseus, que achavam que podiam comprar a salvação com a sua própria justiça, estavam perdidos na realidade. Como é que pode uma alma ter sede? Não pede para tocar no lago um pouco de água no lago da pessoa. Como é que pode? Não existe isso. Aqui é uma parábola, é uma ilustração. Tem nada a ver com céu e inferno, nada. Deuteronômio 18, verso 10 e 11 diz: não se achará em ti quem consulte os mortos. Não se achará em ti quem consulte os mortos. Deus proíbe a consulta a mortos, pois quem está por trás é o inimigo de Deus. Nas sessões espíritas, quem está por trás é o inimigo de Deus. Eclesiastes capítulo 9, verso 5 diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Isaías 8, verso 19. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médios, que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Isaías 8:20. A lei é o testemunho de vocês não falarem segundo essas palavras, porque não há luz neles. Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 13 a 15 diz: pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarçam em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Apocalipse 16, verso 14. Pois estes são espíritos de demônios fazendo milagres. Essa é a verdade, amigos, da palavra de Deus. Palavra pura, verdadeira. A Bíblia ensina que a recompensa dos justos será na ressurreição. Em Lucas 14, 14 diz: e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, pois serás recompensado na ressurreição dos justos. O profeta Daniel irá para o céu somente na segunda vinda de Cristo. Daniel 12:13 diz: tu, porém, vai-te até que chegue o fim, pois descansarás, no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Davi não subiu ao céu. Atos capítulo 2, versos 29 e 34. Dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E entre nós está até hoje a sua sepultura, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio declara: disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita. Sabe, todos os heróis da fé ainda não receberam a recompensa da vida eterna. Hebreus 11, 39 a 40. E todos estes, embora tendo recebido o bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa, visto que Deus proverá, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, quando o salvo será imortal e abraçará o Senhor Jesus? Quando? Somente na segunda vinda de Cristo, quando
o que é mortal foi revestido de imortalidade, e a morte foi tragada na vitória. 1 Coríntios 15, versos 52 a 54. A doutrina da imortalidade da alma, de que o homem continua vivo após a morte, no céu, inferno, purgatório ou reencarnando, derruba 3 doutrinas importantes da Bíblia. Derruba o julgamento, quer dizer, não vai haver julgamento. Derruba a ressurreição, quer dizer, não vai haver ressurreição. E derruba a segunda vinda de Jesus Cristo. Não vai haver segunda vinda de Jesus Cristo. A doutrina do Espiritismo, da imortalidade da alma, derruba essas doutrinas. É contra as Escrituras Sagradas. É contra a esperança da glória. O que é correto? Crer no que ensina o homem ou crer no que ensina a Bíblia, através de seus escritores inspirados? Uma das doutrinas, uma das 2 doutrinas é diabólica. A verdade é uma só. Fiquemos com assim diz o Senhor. O que devo fazer? O que se deve fazer, amigo, amiga? Primeiro, crê em Jesus. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Promessas da ressurreição. Primeiro, Isaías 26, verso 19. Vossos mortos ressuscitarão. 2. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E 3. João capítulo 6, verso 40. E eu ressuscitarei no último dia. Isaías 25, verso 8 diz: tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Filipenses 3, 20 e 21 diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Segundo, vamos consolar-nos. 1 Tessalonicenses 4,18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Terceiro, perseverar. Mateus 24,13. Aquele, porém, que persevera até o fim, esse será salvo. Em Jó, capítulo 19, versículo 25, diz: porque eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E no verso 26 diz: e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Verso 27. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os justos mortos ressuscitarão para a vida eterna. Apocalipse 20, versos 5 e 6 diz: esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Os justos vivos serão arrebatados para o céu. 1 Coríntios 15, versos 51 e 52. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Os justos vivos serão transformados para um corpo imortal. Você crê na ressurreição? Ou na imortalidade da alma? Ou no Espiritismo? O que você crê? Creia na verdade. Creia no assim diz o Senhor, e verás a glória de Deus. Amém. Após a primeira sessão espírita no Éden, cujas consequências levou o casal edênico ao engano e à morte, vemos, centenas de anos depois, uma sessão espírita ocorrendo no meio do povo de Israel, também envolto em engano e morte. E já na segunda parte do século XVIII, o mundo foi envolvido por acontecimentos
que marcaram mudanças no mundo espiritual. Entre eles o ocorrido em 11 de dezembro de 1847. Nessa data, uma família de origem alemã, da religião metodista, se instalou em uma modesta casa no vilarejo de Huntsville, no estado de Nova York, Estados Unidos da América. A família Fox era formada pelo Sr. John Fox, sua esposa Margaret Fox e duas filhas, Kate e Margaret, como a mãe. Fenômenos interessantes começaram a acontecer na casa depois de 2 meses que a família chegara. Eram batidas leves e arranhões nas paredes e nos móveis. Os ruídos aumentavam cada vez mais. Na noite de 31 de março de 1848, houve uma série de sons muito fortes e contínuos. Essa data depois foi considerada a data do nascimento do novo espiritualismo. Neste mesmo período, em vários países surgiram as mesas girantes. A garota Kate desafiou a força invisível a repetir com alguns barulhos a quantidade de palmas que ela batia. A resposta foi imediata. Margaret Fox, a mãe, fez um teste. Perguntou algo que somente ela ou os familiares podiam responder. Perguntou a idade de seus filhos. A resposta veio com exatidão. Perguntou se era um espírito que batia. 2 pancadas responderam a sua pergunta. Assim, Margaret iniciou uma espécie de entrevista onde acabou descobrindo que aquele era um espírito de um homem que foi assassinado naquela casa e que os seus restos mortais estavam enterrados no porão, como indicava esse espírito. Com esses eventos macabros e que envolvia assassinato, semelhante ao caso de Eva e Adão, que foi tão nefasto o resultado, como também o caso de Saul, o rei de Israel, com a feiticeira de Edom, vemos o envolvimento também em toda essa estrutura de acontecimento de mulheres, como no caso agora, por último, das irmãs Fox. Aqui ressurge, na escuridão e da morte, o espiritismo moderno, que proliferou por toda a América e se estendeu pela Europa. Um homem, sim, um homem, foi despertado com essa ideia ali na Europa. Em 1854, Hippolyte Léon Denisard de Rivail, professor francês de aritmética, pesquisador de astronomia e magnetismo, que adotou mais tarde o pseudônimo de Allan Kardec. Como dizia ele havia sido encarnado no passado. Allan Kardec, agora, proliferou a Europa e o mundo com a doutrina espírita da reencarnação. Ele deu forma ao espiritismo moderno, através das 5 obras básicas da doutrina espírita, a codificação. São elas: o Livro dos Espíritas, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo,
a Gênesis, o céu e o inferno. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa destas coisas, por causa dessas abominações, que o Senhor, teu Deus, os lanças fora de diante de ti. Deuteronômio 18, verso 10 a 12. De acordo com a Bíblia, as sessões espíritas são reuniões nas quais o diabo procura enviar mensagens funestas a pessoas incautas e desesperadas, através de um médium humano que supostamente pode comunicar-se com os presumíveis espíritos dos mortos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa destas coisas, por causa dessas abominações, que o Senhor, teu Deus, os lanças fora de diante de ti. Deuteronômio 18, verso 10 a 12. De acordo com a Bíblia, as sessões espíritas
são reuniões nas quais o diabo procura enviar mensagens funestas a pessoas incautas e desesperadas, através de um médium humano que supostamente pode comunicar-se com os presumíveis espíritos dos mortos. Esta é a sexta parte da nossa série Verdade Revelada. Hoje vamos estudar onde estão os mortos. Bem, para entender a morte é necessário entender a vida. Vamos começar lendo o que diz Gênesis capítulo 2, verso 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem é uma combinação do pó da terra com o fôlego de vida. E o homem, então, com essa combinação, é uma alma vivente. Ele não tem uma alma, ele é uma alma vivente. A Bíblia nos ensina que quando Deus concede o fôlego ao homem, ele está vivo. Então, vamos analisar o oposto. O pó sem o fôlego. No Salmo 104, verso 29, diz: se escondes o teu rosto, ficam perturbados. Se lhes tiras o fôlego, morrem e voltam para o pó. Simplesmente na morte, quando Deus retira o fôlego do homem, a sua matéria volta para o pó. O fôlego de vida que Deus concedeu inicialmente volta para ele. Entenda que a palavra fôlego vem do grego pneuma, quer dizer ar. Simplesmente o ar que respiramos. Não significa dizer um espírito desencarnado ou um fantasma que vai para o céu, mas sim o fôlego de vida e o pó, a matéria volta para a terra. E fisicamente falando, será que existe diferença entre a morte dos seres vivos, o homem e o animal? Em Eclesiastes 3, 19 e 20 diz: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Eclesiastes 3, 19 e 20. A resposta é não. Não existe nenhuma diferença entre a morte dos animais e dos seres humanos. Todos vão para o mesmo lugar, todos vão para o pó. Tendo analisado isso, que provas temos de que os mortos nada mais sabem? Em Eclesiastes 9, versos 5 e 6, lemos o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, 5 e 6. Tudo isso que a mídia apresenta, que vários religiosos apresentam sobre uma crença pós-morte, são pura invenção humana. A Bíblia revela que o homem após a morte não tem mais consciência do mundo dos vivos. Não sente ódio, não sente inveja, não sente raiva, não sente mais dor.
porque então cessou os seus pensamentos. Ali ele está descansando no pó da terra. Ele não retornará para o seu lar. É o que diz Jó capítulo 14, verso 12. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem despertará de seu sono. Querido, todas essas invenções, elas são originárias de Satanás. Ele foi o primeiro médium, ele foi o grande inventor do espiritismo. Em Gênesis capítulo de número 3, nós lemos o seguinte sobre a primeira grande mentira que engoldou a Eva e Adão. Gênesis 3, no verso 4, diz: Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. A imortalidade da alma é uma crença espírita e de origem satânica. A serpente, que é o diabo e Satanás, seu ato enganador foi quem originou esta doutrina. E para onde vão os homens que morrem, tanto bons como maus? Aqui então chegamos ao ponto central do nosso estudo. Será que existem pessoas no céu louvando a Deus? Ou será que existem pessoas más sendo atormentadas no inferno, em algum lugar debaixo da terra? Eclesiastes 9, verso 10 diz: Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O único lugar que as pessoas vão após a morte é para a sepultura. Segundo o que diz a Bíblia, era onde estava Lázaro quando morreu e retornou. Era onde estava o Senhor Jesus quando passou 3 dias. Era onde estão todos os que já morreram, todos os santos, todos os apóstolos, todos os crentes. Em vista desse fato de que os mortos não estão no céu, nem no inferno, nem no purgatório, nem no limbo, nem no espaço, mas sim na sepultura, que hora feliz aguarda a todos. Em João 5, 28 e 29 diz: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Note, querido, vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros. Não há ninguém no céu, não há ninguém no inferno. As pessoas estão nos sepulcros. Mas um dia ouvirão a voz do Salvador. Você já aprendeu que antes do milênio, na volta de Jesus, os santos ressuscitarão primeiro. No final dos 1000 anos, os ímpios ressuscitarão para receberem a destruição eterna. E agora, vemos que a Bíblia reforça a ideia de que os mortos estão inconscientes e estão descansando no pó da terra. O próprio Cristo nos ensinou essa verdade em João 11, 11 e 14, que diz: Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Jesus comparou a morte com o sono. A Bíblia usa um termo muito maleável para descrever a morte. E o mais bonito nesse termo que a Bíblia usa é que quem dorme um dia acorda. E tal é a certeza e a fé na palavra de Deus, que a garantia está dada que todos, sem exceção, um dia vão despertar desse sono. Em Apocalipse 14, 13, a morte tem um significado todo diferente, especial para os justos, que morrem enquanto esperam a ressurreição. Escreve: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que descansem de seus trabalhos e suas obras os sigam. Então, o povo de Deus sabe que a morte não é um fim, que ela é apenas um descanso. E nela está selado o destino eterno deles, pois se morrem em Cristo, estarão com a vida escondida em Cristo, não temerão o futuro. E quantas mortes há para os ímpios?
Em Apocalipse 2:11 diz: quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, a morte para os ímpios será dupla. Primeiro, a morte natural, e segundo, a morte do lago de fogo e enxofre. Mas vamos analisar. E quantas pessoas que dizem que falaram com seus entes queridos que já faleceram? Quem são aqueles que aparecem? 2 Coríntios 11 diz o seguinte no verso 14: não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme suas obras. Ou seja, o próprio Satanás tem a capacidade de imitar a aparência e imitar a voz e saber de fatos íntimos das pessoas, para enganar nos laços do espiritismo. Querido, a Bíblia fala da história de um rei, o rei Saul, que foi desobediente a Deus e buscou uma médium para consultar o profeta Samuel, que havia morrido. E Deus reprovou aquela atitude dele. Se Deus for servido de nos deitar no pó da terra antes da volta de Jesus para descansar, qual deve ser nossa oração? Números 23, verso 10 diz: que a minha alma morra a morte dos justos e seja o meu fim como o seu. Querido, em quem você acredita? No Criador que nos fez, que sabe todos os mistérios da vida e da morte? Ou no diabo, a serpente enganadora, que enganou a Eva e a toda a humanidade para destruí-los? Hoje temos que tomar a nossa decisão. Muitas coisas sobrenaturais estão acontecendo e irão aumentar. Enganos, aparições. Mas você e eu precisamos nos firmar na palavra de Deus, na verdade. Vamos lá. Pai que está nos céus, sabemos que a Tua palavra só fala a verdade. Que os mortos estão no pó da terra, inconscientes do que acontece no mundo dos vivos. Mas sabemos que há esperança da ressurreição para aqueles que creem em Ti. E sabemos, Senhor, que no final o Senhor nos dá a vida eterna em corpo glorificado, transformado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.